Olá pessoal, tudo bem? Toda hora que acontece alguma mudança com algum indicador econômico relevante, bate o desespero nas pessoas e fica aquela questão assim: o que fazer se isso, o que fazer se aquilo, em qualquer tipo de investimento. O que fazer com ações, se a Selic sobe ou baixa, o que fazer com os fundos imobiliários, se a Selic sobe ou baixa, o que fazer com a renda fixa, entrar ou sair da renda fixa e tal. E eu tenho uma opinião bem definida sobre isso. Pessoal, a gente não tem que se guiar por isto, certo? A gente pode, em algum momento ou outro, tentar garimpar uma taxa melhor no Tesouro Direto, tentar garimpar um fundo imobiliário com preço bom em determinado momento, certo? Mas depois que a gente estabelece a carteira, pessoal, a nossa única preocupação deve ser a seguinte: aumentar a quantidade de ativos bons. E ponto final. O que vai acontecer com a Selic, o que não vai acontecer com a Selic, pouco me interessa. Pouco me interessa. O que me importa é continuar comprando ativos bons, certo? Esse é o ponto principal. Quanto aos fundos imobiliários, eu acho que não tem que mudar absolutamente nada na conduta do investidor com relação à Selic. Deixa a Selic subir, deixa a Selic ir para 14, 15, 16, 20%, deixa. Se os fundos imobiliários ficarem mais baratos, você vai comprar mais fundos imobiliários. Se o Tesouro Selic fica fabuloso de bom, pagando muito mais que a inflação, com dinheiro novo você pode comprar uma parte também, certo? Mas você vai continuar investindo, você vai continuar diversificando os investimentos. Não faça o jogo do tudo num ativo e do troca tudo. Não faça esse jogo. Fazendo esse jogo, pessoal, você cai na expressão forte que o Kiyosaki usa nos livros dele, corrida de ratos. Não faça isso. Você vai continuar seguindo o seu plano. E a minha opinião sobre mudança de plano é a seguinte: não é porque a Selic mudou que você vai fazer alguma coisa diferente. É quando o seu estágio, certo? Como investidor, em que você vai, por exemplo, parar de aportar do seu trabalho convencional e vai para uma fase de usufruto da carteira. Aí a questão é completamente diferente, porque aí não importa. Quando você se aposentar, você vai se aposentar. Não importa como a Selic esteja. Ou você vai mudar essa decisão se a Selic estiver alta ou estiver baixa. Não faz sentido, né? Então, enquanto você está na ativa, aportando do seu trabalho, não importa o que acontecer com a Selic, você vai continuar comprando fundos imobiliários bons, bem geridos, você vai reinvestir 100% e a mesma coisa você vai fazer com os títulos públicos. Só que montar uma carteira bem definida em que você vai investir naqueles ativos de maneira consistente leva tempo, pessoal. Leva tempo. Tem a curva de aprendizado, tem a própria curva do investimento, tem a maturação do investimento. O que eu quero dizer com maturação do investimento? Aquele período em geral de 2, 3, 5 anos para o ativo se consolidar e passar a ter um resultado interessante no seu portfólio. Então, e aí nos fundos imobiliários, no Tesouro Prefixado com juros e no Tesouro IPCA com juros especialmente, esse prazo aí, nesse prazo, é obrigatório o reinvestimento. Obrigatório, certo? Obrigatório. Você não vai ter um resultado apreciável com esses investimentos de renda no curtíssimo prazo. Não vai ter. Não adianta, pessoal. Não é nenhum deles. Nem mesmo com as ações que pagam bons dividendos. Você vai precisar do período de maturação. Isso é para todo o investimento. Para todo investimento. E isso é independentemente do ciclo da Selic, certo? Que está aí na tela para vocês darem uma apreciada. Então, voltando, pessoal, a questão do ciclo de vida, esse sim, o seu ciclo de vida,
eu acho muito mais importante para definir o investimento do que o ciclo da Selic. Mas muito mais importante, certo? Porque, por exemplo, então, você está na fase de acúmulo, não tem o que discutir. Você vai reinvestir tudo. Você vai reinvestir tudo. Você pode mudar o direcionamento do aporte em determinados momentos. Então, por exemplo, e se a Selic continua a subir? Bom, se a Selic continua a subir, o que eu tenho? Provavelmente, os fundos imobiliários ficarão mais baratos, provavelmente os prefixados ficarão mais baratos e os tesouros IPCAs ficarão mais baratos. E o Tesouro Selic vai render mais. Aí é que você vai ter que pensar, dos meus novos aportes e do que eu estou recebendo dos meus investimentos, quanto que eu vou aportar em cada uma dessas classes? É isso que você tem que decidir. Mas você já tem uma decisão. Você vai reaportar. Você vai reinvestir. O percentual você vai decidir. Pode, em determinado mês, ficar sem investir numa classe de ativo e investir tudo na outra, todo o aporte vindo de todos os investimentos, concentrar tudo num tipo só de ativo? Pode, não tem problema, não tem problema. Isso vai acontecer em períodos diferentes, certo? Então, por exemplo, nesses momentos aqui de ciclo de queda da Selic, o que aconteceu? Os prefixados, os IPCAs e os fundos imobiliários ficaram muito caros. Ficaram muito caros. E muita gente aportou forte aqui. Eu também aportei forte aqui em Tesouro IPCA, por exemplo. Estou arrependido? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí a Selic começou a subir, certo? E aí, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu continuo aportando em Tesouro IPCA, aportei um pouco em prefixado, aportei um pouco em fundo imobiliário também, nesse período aqui. E agora qual é a minha regra geral, a minha opinião geral? Eu vou continuar aportando em Tesouro IPCA e fundo imobiliário, estou dando uma pausa nos prefixados. Por quê? Porque eu já venho falando no canal que para mim o prêmio do prefixado agora ele está um pouco descasado, certo? Da taxa de curto prazo do país, que é a Selic. Nesse momento aqui a perspectiva era diferente, certo? Agora o mercado está sem guia, certo? Imagina o cachorrinho na pracinha sem guia. Ele é imprevisível para onde ele vai. Talvez o mercado esteja sentindo isso com relação aos movimentos do Banco Central. Bom, pessoal, e aí voltando então, na fase de usufruto, aí o que você vai ter? O ideal é que você tenha uma carteira diversificada, com investimentos te protegendo da inflação, e naqueles investimentos que não vão te proteger da inflação se você gastar 100%, você vai ter que ter uma parcela, certo? Uma reserva acima. Então, por exemplo, se você determinou que a sua parcela de fundos imobiliários na carteira vão te pagar R$3.000 por mês, certo? E vão te pagar... Você precisa de R$3.000 por mês. Então você precisa atingir uma carteira que pague R$5.000 por mês. Esses R$2.000 que sobram, obrigatoriamente eles vão para o reinvestimento nos próprios fundos imobiliários, certo? Independentemente da taxa Selic. Por quê? Porque você vai precisar dessa margem para reinvestir na fase de usufruto. Então, na fase de usufruto, você não vai gastar 100%, jamais, certo? Tem os vídeos aí que eu estou fazendo sobre os fundos imobiliários de papel, mostrando quanto você precisaria reinvestir. E tem gente que fica ofendido, certo? Que acha que a comparação não é justa. Mas eu estou informando com base no histórico de alguns fundos imobiliários, o quanto que foi necessário naqueles fundos reinvestir para manter o poder de compra, porque um yield de 8, 9% 10 anos atrás, eu não sei o que é hoje. Agora, eu sei que se ele me pagava 70 ou 80 centavos 10 anos atrás, aquilo tinha um poder de compra 10 anos atrás. Se eu não reinvestisse, esse poder de compra ficou corroído. Totalmente corroído, certo? Então é só ver, por exemplo, a curva do salário mínimo. A curva do salário mínimo, certo? Você pega o salário mínimo de 10 anos atrás, você vê o que ele compra, né? E pega o salário mínimo de hoje. O salário mínimo de hoje também não compra muita coisa. Mas se o salário mínimo não tiver reajuste,
ele perde rápido o poder de compra. Então é isso que acontece. Se você não reinvestir os seus investimentos, eles vão perder rápido o poder de compra. Menos os juros do Tesouro IPCA com juros. Porque esse aí, os juros do Tesouro IPCA com juros, seguem a inflação. Então não tem com que se preocupar nos juros do Tesouro IPCA com juros. Certo? Nem o principal, porque o principal também é corrigido pela inflação. Mas nos outros investimentos a gente tem essa preocupação. Então tem que ter uma reserva, uma margem acima de renda que você vai ser obrigado a reinvestir, mesmo na fase de usufruto. Então e essa margem vai ter que ser grande. Vai ter que ser grande para que você possa, com conforto, ter essa flexibilidade. Certo? E de vez em quando, se possível, ter um pouquinho, se de repente os fundos imobiliários pagaram mais em determinado mês, em determinado período estão pagando mais, como por exemplo agora os fundos de papel estão pagando mais, lá na fase de usufruto você não vai gastar mais, você vai reinvestir mais, certo? Então o foco, pessoal, o foco é o seu ciclo de vida, não o ciclo da Selic, certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.